Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus, porque mais uma vez nós podemos chegar com a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua família, a tua casa, aqueles que estão à sua volta. Nós podemos ter um tempo a qual nós temos meditado na Palavra do Senhor e estamos por certo que o Senhor tem nos abençoado, que o Senhor tem falado aos nossos corações, tem nos ensinado em alguns pequenos momentos em que nós podemos dedicar ao nosso Deus. Eu queria hoje poder meditar com os irmãos em um texto da Palavra do Senhor que se encontra na carta do apóstolo João. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, no versículo 4, nos diz assim a Palavra de Deus: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Louvado seja Deus. João, quando escreve a sua carta, ela é chamada de carta universal. E por que esse termo universal? Que ela não era dirigida a apenas uma igreja. Apesar de João ter passado boa parte do seu tempo na igreja de Jerusalém e na igreja de Éfeso, quando ele escreve a sua carta, a intenção não é nenhuma para nenhuma dessas igrejas especificamente, mas de todas as igrejas, desde Jerusalém, a Ásia Maior, até a Ásia Menor, e também pegando o sul da Europa, ali naquela área da Grécia, podendo chegar até Roma. Então essa era a intenção dele para que essa carta pudesse chegar. E qual era a preocupação de João naquele tempo? Os chamados falsos mestres, os falsos profetas, aqueles que entravam na igreja e traziam mensagens que pareciam de Deus e que não eram. As versões mais antigas, ele fala que tens vencido o maligno, mas as mais modernas, justamente por essa questão de tanta confusão que esse termo estava gerando, então ela já passou a usar o termo, porque tens vencido os falsos profetas, ou seja, não tem dado crédito a eles. E nos dias de hoje, há algo que tem muito chamado a atenção da igreja nos dias de hoje, são essas profetadas aí que a gente diz, Aquelas pessoas que chegam, falam coisas, ou pessoas que usam a palavra de Deus, não para divulgar a palavra de Deus, mas sim a sua própria linha de pensamento, a sua própria linha de ideias. Não interpretam a Bíblia como ela está escrito, mas sim de acordo com o que eles acham que os seus ouvintes querem ouvir, e com isso eles cercam a igreja, as pessoas, como uma cerca invisível, e deixa aquelas pessoas presas naquele cordel, vamos dizer assim. E então as pessoas começam a viver dentro daquelas práticas, visualizando ou buscando apenas as coisas deste mundo e não aquilo que de fato a igreja ela deve buscar, que é as suas moradas celestiais. Veja que João fala claramente contra isso, fala: filhinhos, vós sois de Deus. Então, a primeira coisa que ele quer nos identificar é que, como cristão, como aqueles que receberam a Cristo, também recebemos a adoção do Pai. E por isso ele fala: vós sois de Deus. Ou seja, não somos de nada mais a qual este mundo possa nos apresentar, não ser a ideia que nós somos de Deus. Fomos criados para Deus, desenvolvidos para Deus e agora regenerados por Deus para Deus. Então fomos adotados por Deus através do sangue de Cristo. Ele fala: vós sois de Deus e venceste, ou tendes vencido os falsos profetas. E aí ele vai falar: por que vencemos o falso profeta? Porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. O que ele está falando justamente é isso que nós temos falado aqui anteriormente. Nós vivemos num mundo cercados de várias e várias igrejas, de várias e várias denominações, e não é isso que identifica ou tipifica o falso profeta. O falso profeta ele vai estar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer ambiente cristão que vemos nos dias de hoje. Veja que naquela época de João não existia denominações, as igrejas eram tudo coladas dentro de, vamos dizer assim, atreladas apenas à igreja de Jerusalém, mas a partir do momento em que ela está espalhando-se pelo mundo, pessoas têm se envolvido na igreja e surgem algumas ideias falsas no meio da igreja. Uma delas era o judaísmo, de querer transformar a igreja cristã em uma igreja judaica.
Então começar a trazer os hábitos do judaísmo para a igreja cristã. Você não tem visto muito disso hoje na sua igreja? As igrejas já se colocam logo uma bandeira de Israel, colocam um shofar, coloca um menorá, coisas que vai nos levar à cultura judaica e fala que quando aquilo ali acontecer isso e isso vai acontecer. Bem, isso nunca foi bem visto na igreja primitiva. Se a gente vai olhar claramente, né, o apóstolo Paulo, ele faz muito a respeito disso quando eles tentaram judaizar, vamos dizer assim, né, fazer com que a igreja voltasse para a ideia do judaísmo. Então ele fala, fosse salvos pela graça e não por essas coisas. E aí ele fala, vós sois de Deus. E fala, tendes vencido os falsos profetas. Esses falsos profetas não estavam vinculados apenas ao judaísmo, mas também em uma forma de vida. E aí você vai ver várias e várias doutrinas que surgiram disso aí, e que elas vêm se repetindo também nos dias de hoje. Mas a pior que nós estamos vivendo hoje é, né, uma doutrina a qual leva o crente a não querer doar e simplesmente ter. Uma das maneiras que nós temos de perceber o quanto nós somos de Deus é por percebermos o quanto nós estamos dispostos a abrir mão para que Deus cresça em nós. E ele fala que tu venceste o maligno porque é aquele que está em vós. Então aqui nós vamos ter uma outra ideia bem interessante do que o apóstolo João está dizendo. Ele fala, venceste os falsos profetas. Bem, esses falsos profetas, eles entraram na igreja, né, eram lobos vestidos de ovelha, ou lobos vestidos de pastores, e que todos eles diziam estar em Deus. E aí João vai falar claramente, venceste os falsos profetas porque vocês estão em Deus. Ou seja, aquele que está em vós, aquele que não nos deixa enganado, aquele que não nos deixa ouvir determinadas coisas e achar que tudo isso é de Deus. Esse é o que está em nós, o Espírito Santo. E aí, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, o Espírito Santo que está em nós é maior do que todo tipo de espírito de engano. Se você tem dúvida a respeito das mensagens que estou ouvindo no dia de hoje, a primeira coisa que você pode pegar é esse versículo e falar, Senhor, o Espírito Santo que está em nós, o que está em mim, é maior do que o espírito de engano que está nesse mundo. Então me esclarece a sua verdade e certamente Deus te levará na palavra dele, o Espírito Santo mostrará a palavra do Senhor e você identificará isso e aí então fuja desses lugares. Que Deus assim então nos abençoe. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós queremos agradecer a Ti porque tivemos mais um momento, uma oportunidade de podermos anunciar ou meditar na Sua palavra, nesse devocional a qual o Senhor tem nos abençoado e tem nos mostrado a Tua soberana graça. Seja conosco, ó Pai, seja com a Tua igreja, seja com Teus filhos, isso nós oramos e te pedimos nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos, abençoe a sua vida, a sua família, aqueles que estão à sua volta e faça cumprir na sua vida todos os propósitos e desejos do Senhor. Que assim seja, para a glória do nosso Deus. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena do Tauá, para abençoar a sua vida, a sua família e aqueles que estão à sua volta. Fique com Deus e Deus abençoe. Fique na paz. Até amanhã. Fique na paz.